Boa noite, bem-vindos ao Mais Plural, o programa de entrevistas do Mais Guimarães. Hoje vamos falar sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Aconteceu a 24 de fevereiro, quando Putin declarou, após ter declarado a independência de dois territórios ucranianos, os territórios de Donetsk e também de Lugansk, onde existiam movimentos separatistas desde 2014. Depois deste anúncio, Putin resolveu invadir a Ucrânia, lançando na Europa este ambiente de guerrilha que já não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos conversar com André Coelho Lima. André Coelho Lima é deputado vimaranense na Assembleia da República, é vice-presidente do PSD e é também o vice-presidente da delegação portuguesa da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Obrigado, André, por ter aceito este convite para falar de um assunto que, como lhe dizia há pouco, não imaginei poder abordar consigo em tão curto tempo. André Coelho Lima, como é que vê esta situação que foi lançada pela Rússia de instabilidade na Europa, deste clima de guerra que está agora a acontecer? Bom, boa noite e obrigado por esta conversa que podemos ter. Bom, dizia o Eliseu há pouco que não imaginava ter esta conversa e eu respondi-lhe também há pouco, em off, que era melhor não a termos por esta razão, não é? Eu penso que a palavra surpresa é a palavra que mais caracteriza os momentos que estamos a viver agora, porque podemos falar numa certa passividade do Ocidente relativamente àquilo que está a acontecer, não passividade atual, mas passividade nos tempos passados, ou seja, numa certa permissividade comercial e nas relações comerciais entre países, sendo a Rússia vista como um parceiro normal de negócios, como é vista a China, e que no fundo veio a desembocar na situação em que estamos. A verdade é que tudo isso acontece porque deixou de haver blocos, tudo isso acontece porque a globalização acabou com fronteiras, mesmo onde as fronteiras existem. E nós não estamos estruturalmente, culturalmente preparados hoje em dia para uma situação destas. Até porque, repara, a última guerra que tivemos, a Segunda Guerra Mundial, o conflito entre povos era ainda assim evidente, ou seja, não era uma guerra militar, era uma guerra entre nações, entre povos, as pessoas queriam conquistar o próximo, enfim, havia um sentimento nacionalista latente em toda a Europa, com diferentes dimensões, mas hoje em dia isso não existe. Hoje em dia, felizmente, os sentimentos humanistas sobrepõem-se aos sentimentos nacionalistas, que são residuais, e, portanto, hoje as guerras são essencialmente de estruturas militares, são de decisões políticas e não com envolvimento popular. Aliás, essa é, já tive a oportunidade de escrever, um destes dias, a grande esperança que temos disto, ou seja, a falta de apoio popular que possa existir na Rússia face àquilo que está a fazer o seu líder. Portanto, isto não é tanto uma invasão da Rússia à Ucrânia, é uma invasão da Rússia de Vladimir Putin à Ucrânia, que é uma coisa completamente diferente. Isto conta sempre com a passividade ou alguma passividade da população, mas não está a contar com aceitação, não é? Enfim. Mas parece que essa seja a forma de se resolver esta invasão, seja um golpe de Estado interno na Rússia que possa ocorrer. Aparentemente não há condições para que isto aconteça. Eu diria um golpe de Estado, não é? Eu diria a falta de acolhimento popular àquilo que está a ser feito. Aliás, há aqui dois erros grandes de análise da parte de Vladimir Putin nesta invasão. Esse é um deles. Eu penso que ele contava com uma aceitação generalizada por parte da sua população. Isso não acontecendo é mais difícil, porque as sanções que estão a ser aplicadas à Rússia têm também implicações no nível de vida e na qualidade de vida dos próprios russos. Mas o maior erro de análise mesmo é a reação da Ucrânia. Eu penso que Vladimir Putin, enfim, confiando em que há muitos ucranianos que são russófilos, não é? E que têm, até alguns são favoráveis a uma integração progressiva na Rússia, não só dos istas do tempo da União Soviética, isso é um facto, é normal. Mas eu julgo que se admitiu que isto fosse uma invasão tranquila, com alguma dose de aceitação por parte da população ucraniana. Isso não está a acontecer. Está a surpreendê-lo de alguma forma esta reação da Ucrânia? A mim não. A mim não, e até por força, enfim, das funções em que estou aqui a falar. A mim não, porque de facto a Ucrânia, e desde 2015, se percebe que há um sentimento forte de que a Ucrânia seja um país por si só, ou seja, a lógica da autodeterminação dos povos é aquela que eu defendo, e aqui, em concreto, sente-se um sentimento nacional na Ucrânia, claramente. Agora,
As zonas, sobretudo a zona do Donbass, não é exatamente assim, não é? Ou seja, aí há uma maior receptividade. A Ucrânia é um país enorme, não é? Portanto, há zonas onde há maior receptividade à entrada ou a maior envolvimento com a Rússia, não propriamente uma invasão, que eu acho que ninguém estaria preparado para isso, e as zonas onde há menos. Agora, a verdade é que o escalar da violência, a situação em que estamos envolvidos, fez com que mesmo aqueles que fossem próximos da Rússia e próximos de uma herança soviética da Ucrânia, mesmo estes estão hoje contra. O que virou tudo. Ou seja, veja que a Segunda Guerra Mundial tinha muito dois blocos, embora um maior do que o outro, mas dois blocos. Hoje não há dois blocos, não é? Hoje está muito o mundo todo a condenar aquilo que a Rússia está a fazer. A deliberação que houve nas Nações Unidas é única em termos da quantidade de países que condenou a invasão. Portanto, tudo isto, penso eu, foi imprevisto, até porque aconteceu na Crimeia. Porque na Crimeia, apesar de alguma reação por parte da comunidade internacional e sobretudo dos países ditos ocidentais e da NATO, a verdade é que a Rússia tomou conta da Crimeia com alguma passividade da própria Ucrânia e de todos os demais povos. Ora, não tem nada a ver com o que está a acontecer agora. A NATO tem responsabilidade neste confronto que está agora a acontecer? Vamos a ver. Há uma coisa que é muito importante, que é o direito internacional. Dentro do chapéu de que a Ucrânia é livre para escolher o seu futuro e pode ocidentalizar-se naturalmente, mesmo com ameaças de Putin, sobre este chapéu cabe a NATO poder estar presente naquele território? Vamos a ver. A NATO é uma organização de segurança que é sobretudo criada no interesse dos Estados Unidos da América e depois também no interesse dos países que são protegidos pelos Estados Unidos da América, mas é muito duvidoso que possa fazer um papel de polícia do mundo, não é? Até porque representa as nações que integram a NATO e não as demais nações. Aqui nós temos sempre que, apesar da emotividade que questões desta natureza nos levam a ter, e apesar, sobretudo, da dificuldade com que olhamos para o sofrimento das pessoas a que assistimos todos os dias na televisão, a NATO e os países que a integram, que são todos países responsáveis, têm sempre que cumprir o direito internacional. Ou seja, não havendo uma deliberação das Nações Unidas a determinar a defesa da Ucrânia, é difícil que a NATO ou algum dos integrantes da NATO o faça de per si. Ao fazê-lo terá outras consequências. Consequências essas que nós aí sim não queremos. Claro que podem dizer assim, mas entretanto quem está aqui no meio são as pessoas que estão aqui a sofrer. É um facto. Estamos aqui enfim, quase num beco sem saída, não é? Numa situação em que não conseguimos defender. Porque Zelensky e a Ucrânia esperava eventualmente uma resposta mais forte ainda da comunidade europeia e também dos Estados Unidos. Eu não sei se esperava. Criou-se aqui uma expectativa na Ucrânia que agora não se está a conseguir cumprir? Eu não sei se esperava. Não sei se a Ucrânia tem essa expectativa ou se todos os dias tenta impulsionar essa expectativa. A Ucrânia sabe bem porque é que a NATO não interveio ainda. Se a Ucrânia fizesse parte da NATO, esta questão não existia. O próprio argumento usado inicialmente por Vladimir Putin, que ia, enfim, invadir, porque o problema era que tinha a NATO, se a Ucrânia entrasse na NATO, ficava com a NATO na fronteira da Rússia. Ora, isso é uma questão tão ridícula quanto se a Rússia tomar conta da Ucrânia, fica com a Polónia, ou seja, a NATO nas fronteiras da futura Rússia. Ou, enfim, é evidente que a Rússia não quer propriamente invadir e absorver a Ucrânia. Não quer fazer aqui uma incorporação. Não acredita? Acho que não. Acho que quererá uma situação idêntica àquilo que acontece na Bielorrússia e, portanto, ter uma espécie de um protetorado, não é? Ou seja, no fundo é quase que um regresso ao período soviético, não é? Porque se vir bem, há sempre que ler bem a história, perceber bem quem sai dos episódios como perdedor e quem sai como vencedor. A verdade é que o Bloco de Leste da antiga Cortina de Ferro, não é? Quem estava para lá do Muro de Berlim, todos os países, até a Bielorrússia e a Ucrânia, fazem hoje parte da NATO e fazem parte da União Europeia, não é? Todos os países bálticos, a Polónia, a Roménia, todos, menos a Moldávia, mais a sul, menos a própria Bielorrússia e a Ucrânia, são os únicos. Isto significa que para quem tenha uma visão imperialista da Rússia, como claramente tem Vladimir Putin, é, digamos, um engulho, é algo que, de alguma forma, reduz
o povo russo e a própria Rússia, aquilo que já foi a sua história. Não é? Esta é a dimensão em que eu penso que ele considerava ter um apoio popular superior àquele que tem. Não é? Quer do lado russo, quer do lado ucraniano. Isso saiu tudo completamente furado. Mas o facto de sair furado... Tem conseguido manter afastado a NATO e um envolvimento ainda maior da comunidade internacional através de duas formas, com as armas nucleares, com a ameaça de utilização de armas nucleares e também com a dependência energética da Europa perante a Rússia. Peguemos na primeira situação, armas nucleares, portanto, houve até alguns ensaios, houve ameaças até depois também à Finlândia e à Suécia, portanto, acredita que mesmo com estas ameaças Putin não irá para além da Ucrânia? Bem, eu espero ardentemente que isso não aconteça, não é? E acho que, sinceramente, não está nos planos, acho eu, estamos todos a especular, estamos a falar de algo que não sabemos, ninguém imaginava que sequer aconteceria esta invasão, não está nos planos de Vladimir Putin continuar, ou seja, retomar o antigo bloco de leste soviético. Isso acho que é completamente impensável. Em relação à Ucrânia, a ideia dele será conquistar, desmilitarizar a Ucrânia e recuar até aos territórios que ele quer que façam parte da Rússia. Há uma zona de domínio, a área eslava de domínio russo, que é aquilo que Vladimir Putin quer manter. Mas deixe-me dizer-lhe, na pergunta que me fez, falou-me em duas questões, há uma terceira que não referiu, que eu acho que é tão ou mais importante quanto essas. Portanto, uma era a questão nuclear, o armamento nuclear, a outra era a dependência energética e há uma terceira, que é a China. Iríamos falar dela também um pouco mais à frente. Porque eu, tirando agora a parte da dependência energética, que é uma parte importante, mas ainda que com o tempo resolúvel, as outras duas, não. Porque o armamento nuclear faz com que uma situação muito difícil, como estamos a viver hoje, possa ter proporções inimagináveis. Não é? Em toda a Europa Central e de Leste, inimagináveis, e que ninguém quer ser responsável por isso. A China... Isso também justifica a posição da NATO até agora. Isso justifica na plenitude a posição da NATO. Isso e a China. Porque um eventual envolvimento da NATO poderá significar um envolvimento da China. Não sabemos se significa ou não. E voltamos aos blocos. E aí sim poderíamos ter uma terceira guerra mundial. Acho que, por muito que todos soframos ao ver o sofrimento alheio na Ucrânia, temos todos aqui que ter a noção de que os passos que estamos a dar podem ter estas consequências. E que nenhum de nós quer. E estas consequências não estamos a falar no nosso nível de vida, como agora estamos a falar dos preços dos combustíveis, enfim. Isto são consequências mínimas. As pessoas não querem pagar mais. Claro que não querem, é normal que não queiram, mas nós temos que perceber que este envolvimento bélico, militar, tudo o que está a acontecer na nossa Europa tem implicações, são implicações mínimas para o que pode acontecer. Agora, a dimensão nuclear e a dimensão do envolvimento da China são dimensões não negligenciáveis e que nos devem preocupar muito e que devem fazer as pessoas perceber que os líderes políticos tentam ser todos eles responsáveis, ou seja, veja bem, aqui não há um que tenha uma posição diferente. E são diferentes ideologias, diferentes perspectivas, diferentes visões do mundo, diferentes famílias partidárias e todos pensam o mesmo, no sentido de que, aqui estamos a falar no bloco NATO, não é? De que não deve haver um envolvimento maior do que aquele que está a existir, no sentido de envolvimento militar, não é? Ele está quase a ser levado ao seu extremo, que é armar a própria Ucrânia, portanto, fornecer armamento à Ucrânia, e a Ucrânia está a pedir a fase seguinte, que é fechar os céus, que é para impedir aquele que é a forma mais óbvia da Rússia poder atacar, não é? Pronto, é enorme e que a Ucrânia não consegue, e portanto se tivesse todo o espaço aéreo ucraniano defendido pela NATO, mas isso já é um envolvimento da NATO. E na Ucrânia, que é um país que não é da NATO. Claro que agora quem nos esteja a ouvir pode dizer, mas isso é uma formalidade e as pessoas, não há dúvida. Só que aqui a NATO envolver-se, significar o recurso a armamento nuclear é algo que eu penso que ninguém quer, porque é potenciar a 10 ou 15 ou 30 vezes o que estamos a assistir hoje. Não é? Portanto, é assim, até deixe-me dizer-lhe isto, a razão por que estamos a ter esta entrevista, como disse no início, esta conversa, é por eu pertencer à delegação portuguesa da OSCE, sou vice-presidente da delegação portuguesa. A OSCE foi criada historicamente precisamente por isto que estamos a viver hoje. Porque da OSCE, para as pessoas perceberem, é uma organização regional, portanto, a Carta de Paris, que é que cria a OSCE, não é considerada um tratado internacional,
Mas a verdade é que ele foi criado no período da Guerra Fria, precisamente na pendência do acordo do desarmamento nuclear, portanto, do acordo entre Rússia, ou entre União Soviética e Estados Unidos, de não utilizarem o armamento nuclear. É por isso que esta organização, que é uma organização de cariz político, diplomático e também militar, mas é uma organização de diálogo político, está a ver? Por isso é considerada até, tirando obviamente as Nações Unidas, que junta todos os países do mundo, a maior organização regional do mundo, porque é o que se diz, de Vancouver a Vladivostok. Nem é bem de Vancouver, porque Vancouver é a ponta do Canadá, mas ainda temos o Alasca, portanto, bom rigor vai de Anchorage no Alasca até Vladivostok, que é acima da Coreia do Norte, não é? Onde termina a Rússia. Portanto, todos estes países, os países da Ásia Central, a Rússia, a Ucrânia, toda a Europa e os Estados Unidos e o Canadá integram esta organização, que foi criada na pendência desse momento histórico, em 1973, na altura apenas como uma conferência, e depois formalizada em 1994. Não tem poder efetivo, não é, digamos, uma organização internacional à luz do direito internacional. É uma organização quase que informal, embora não é bem consultivo. Os países têm aqui um patamar diferente das Nações Unidas, onde tem representantes próprios. Aqui são representantes parlamentares, na dimensão parlamentar, não é? Que a OSCE tem a dimensão parlamentar, fundamentalmente. E veja, eu na sessão em que tive a ocasião de estar em Viena, que é a sede da OSCE, o ano passado, o que se debateu foi Crimeia. O que se debateu foi Ucrânia. Totalmente. E, portanto, à minha direita estava o representante russo que estava sozinho, isolado, e todos os outros países com deliberações e declarações. Enfim, no fundo, é um patamar onde estes países do antigo bloco soviético conseguem, digamos, trocar argumentos com os países do bloco NATO. Resumidamente é isto, não é? E acabamos por perceber que a troca de argumentação acabou por não ser suficiente e chegamos a vias de facto. Relativamente à energia ainda, a Europa tem que mudar de política energética e de dependência da Rússia, que é um dos trunfos que Vladimir Putin está a utilizar, porque se fechar o gás, temos sobretudo o norte da Europa com graves problemas para terminar este inverno, por exemplo, se ele decidisse de um momento para o outro fechar o fornecimento de gás à Europa. Sim. Portanto, há uma política que tem que ser mudada. Bom, hoje, não sei quando é que vai ser divulgada esta nossa conversa, mas hoje que estamos a falar, no público sai uma entrevista fantástica do Dr. Durão Barroso sobre isto, em que ele reconhece que talvez tenhamos sido demasiado permissivos na dependência, até percentual, que criamos sobre o gás provindo da Rússia. Porque, vamos a ver, independentemente da boa vontade e dos bons sinais que pudessem surgir da Rússia, há aqui blocos muito fortes, não é? E quando nós Europa agora, não é? Deixamos criar uma dependência de terceiros, isto vale para a Europa, como vale para Portugal, como vale para as nossas famílias, para cada um de nós. Uma dependência excessiva de uma só proveniência, nós estamos a arranjar problemas do futuro, sobretudo quando essa proveniência é instável e devo dizê-lo, uma autocracia. Vamos lá ver, a Rússia não é uma democracia. Não é? A Rússia é um país onde a democracia não existe, é formal. E, portanto, ela sendo uma democracia formal, isto tem que dar um sinal para os países ocidentais, para os países que têm na Europa um projeto humanista essencialmente, um projeto de democracia, um projeto de condições de vida dos europeus. Portanto, é um projeto que não tem a dimensão militar, e também podemos ir lá. Pois eu ia falar exatamente dessa questão, porque assistimos a Europa a desmilitarizar-se. Temos casos como Portugal em que o serviço militar deixou de ser obrigatório já há largos anos, como aconteceu noutros países europeus. Portanto, uma Europa que se desmilitariza e que se humaniza, e uma Rússia que tem continuado a aposta na área militar e com forte investimento nessa área. Portanto, e isto poderia ter lançado o alerta mais cedo, ou a população europeia não está preparada para voltar a pensar nestes episódios e na guerra? Se falássemos disto há 3 anos atrás, não ia dizer 2, mas 2 tínhamos a pandemia, acho que não estava. Se falássemos há 3 meses, provavelmente ninguém estaria preparado a pensar. Ou seja, se quisermos iniciar um debate de progressiva militarização da Europa e depois de como é que isso se vai fazer, porque hoje em dia
a questão de um exército europeu, ou de umas forças armadas europeias, é mais rigoroso dito desta forma, é uma questão controversa. É uma questão que ninguém quer admitir. Eu digo-lhe, podendo ser ou não... Mas para mantermos o nosso way of life, o nosso modo de vida, é algo que poderá ter de ser equacionado. É a frase já muitas vezes citada: para termos paz temos que estar sempre preparados para a guerra, não é? É a frase já muitas vezes citada e é objetivamente assim, não é? Porque não existe um domínio do que pensam outras nações, sobretudo grandes potências, como a Rússia, a China, entre outras, como os Estados Unidos, não é? São grandes potências e, se estão todas fortemente militarizadas, a Europa está sempre na dependência de um bloco ao qual se junta, não é? E aqui negligenciar excessivamente a dimensão militar põe-nos nesta situação em que, mais uma vez, depois da Europa ser sempre o centro dos grandes conflitos mundiais, digamos assim, nós continuamos a ter que precisar, que depender de forças externas para nos conseguirmos defender. Porque neste momento aqui a Europa, como projeto federal, que não é, caminha num caminho federativo, mas não é, como projeto federal, a dimensão militar é uma dimensão inultrapassável. Ou seja, só pode haver um projeto federal na Europa com a dimensão militar. E nós temos que, a seguir a isto, pensar nisso, porque, repara, um país como Portugal tem umas forças armadas que são manifestamente incapazes de entrar em conflitos desta natureza com alguma dimensão, ou com alguma independência, ou com alguma autonomia. É capaz de participar, de contribuir e tem quer chefias, quer militares do melhor que há, não há dúvida alguma, mas em número e com meios absolutamente insuficientes para ser por si próprio. O problema aqui é que nós confrontamos sempre com a nossa história, não é? Nós aqui na Europa estamos há séculos a combater-nos uns aos outros, não é? A criar países à custa uns dos outros e por isso é um passo muito difícil de dar, de que todos possamos ter um exército comum. A verdade é que este passo é difícil, mas corresponde àquilo que nós vivemos hoje. Aquilo que nos distingue hoje na Europa é essencialmente falarmos línguas diferentes. Porque nós pegamos no carro aqui hoje e vamos daqui até à fronteira com a Ucrânia em 30 horas e ninguém nos pergunta para onde é que nós vamos ou o que é que levamos no carro, não é? Portanto, é assim, a Europa é um projeto comum, está assente em divisões históricas muito antigas e que nunca, tal como a questão da Rússia e da Ucrânia, podem ser negligenciadas, mas a verdade é que, como projeto humanista, como projeto de democracia, também tem que ter forma de se conseguir salvaguardar. A Ucrânia que pediu um acesso à União Europeia. Quer integrar a União Essa está a Europeia. ser diplomaticamente a forma de ultrapassar a integração na NATO, não é? Porque ela não é automática, mas é quase automática, não é? A integração da União Europeia e depois a posterior integração na NATO. Só que no fundo estamos a discutir em patamares distintos, não é? Porque a NATO é uma organização de cariz militar, a União Europeia não. É uma organização entre Estados, não é? É um projeto comum num continente, não é? E portanto, a verdade é que na pendência deste conflito, na pendência desta invasão, indesculpável e incompreensível, há uma receptividade para considerar a integração da Ucrânia que não havia até aqui. E tudo isto está a puxar no patamar diplomático, parecendo pouco é muito. Imagina o que é a Ucrânia integrar a União Europeia assim, a breve trecho, nunca poderemos estar a falar sequer de meses, não é? Mas pronto, imagine como é que isso coloca a atual invasão. É uma situação bastante complicada. Portanto, nós estamos mesmo aqui num diálogo de surdos, não é? Com um jogo diplomático de um lado para o outro. Claro que, ao mesmo tempo que estamos com isto, há pessoas a morrer e nós temos que lamentar isso, mas a verdade é que darmos passos que possam ser irresponsáveis põe muita coisa em causa e nós, infelizmente, enfim, é como digo, em primeiro lugar, temos o direito internacional, que tem que ser cumprido. Há dias apelava à calma neste momento. É um momento decisivo para a resolução deste conflito. Eu não sei se é um momento... Um passo mal dado pode ser um desastre. Eu acho que um passo mal dado pode ser um desastre. Acho mesmo isso. E o que é um passo mal dado? Um passo mal dado é, penso eu, sem uma agressão direta por parte da Rússia, a NATO ponderar entrar neste conflito. Penso que poderá ser um passo mal dado, porque eu faço esta análise. A circunstância de Vladimir Putin já ter percebido que não tem a aceitação que achava ter, inicialmente, está a pô-lo encurralado.
o que é uma situação muito complicada do ponto de vista militar, político e diplomático. Muito complicada. Porque as pessoas depois perdem um bocado a racionalidade do que estão a fazer. Quando avançam num determinado pressuposto e os pressupostos, entretanto, mudam. É preciso deixar uma saída para Vladimir Putin. Caso a NATO queira fazer uma intervenção mais concreta no terreno, deixar um espaço para fuga. Hoje que falamos, tem lugar talvez a reunião mais importante, o encontro mais importante, tem havido quase todos os dias, desde que isto tem lugar, entre os Estados Unidos e a China, em Roma. É hoje. E, portanto, eu imagino que daí não saia nada de especial, não é? Pelo menos o que vai sair não é o que lá vão discutir, como é óbvio, não é? Importa muito o que lá vão discutir, porque à medida em que os Estados Unidos possam medir o pulso à China, é fundamental para se perceber a margem que o Bloco Ocidental tem para intervir mais ou menos, não é? Agora, fazê-lo sem estar de domínio desta informação pode, de facto, não ser responsável, porque pode ter implicações muito maiores para todos nós. Nesta altura temos 2.500.000 refugiados pela Europa, um número que pode subir rapidamente até aos 5 milhões. Portanto, temos aqui uma crise humanitária que é necessário também dar resposta. E a União Europeia está bem a fazer um bom trabalho nesta área? Ainda é cedo para dizer isso, mas o que eu posso dizer é que a União Europeia está, isto é quase uma redundância, isto que vou dizer, preparada para isso. Claramente, tem que estar. Nós temos sido, a crise humanitária que tivemos até aqui era provinda de África, e sobretudo do Norte da África e do Mediterrâneo, como sabemos, não é? E tivemos a acolher, não é, cidadãos vindos de diversas partes do mundo à procura de melhores condições de vida na Europa. Aqui é diferente, mas embora muitos desses também fugissem de conflitos bélicos terríveis, não é? Só que são menos televisionados, não é? As pessoas também temos e menos próximos também. Próximos, mas aqui nós, para sermos rigorosos, não é? Um conflito que tem lugar num sítio mais distante de mim é na mesma um conflito, e as vidas humanas têm para mim o mesmo valor, não têm diferente valor, não é? Esta lógica da proximidade, eu percebo-a, mas acho que não nos deve levar a pensar de forma diferente do que pensamos de outros conflitos, não é? Claro que são pessoas mais parecidas connosco, são pessoas, até nós aqui em Portugal temos uma imigração da Ucrânia enorme já há muitos anos, portanto, são pessoas com quem convivemos, todos nós quase conhecemos alguém ucraniano ou descendente de ucranianos, hoje já portugueses, claro, a viver no nosso país, portanto, isso está-nos essa noção de proximidade, claro, mas não nos pode tirar essa objetividade. É uma responsabilidade grande da Europa poder corresponder à integração plena destes refugiados, até porque aquilo que se espera é que ela seja provisória, não é? Porque todos eles, os que estão a querer vir, estão todos a dizer que querem regressar, não é? Há muita gente de Portugal a ir, muita gente aqui de Guimarães a ir para lá, para a Ucrânia, já com propostas de trabalho em cima da mesa, no fundo para trazer pessoas e elas já com emprego cá. Nós aqui, acho que isto é o que é bonito hoje, isto é o que faz isto tudo diferente. Hoje em dia o ser humano é muito diferente do que era há 100 anos atrás. É muito diferente, completamente diferente. E isso muda tudo, não é? Hoje em dia o sentido da humanidade é completamente diferente. Nós sentimos um problema que está a ter alguém na Ucrânia como se fosse connosco, como se fosse aqui à porta de casa. E as pessoas mobilizam-se e querem ir lá e querem ajudar. A sociedade hoje é solidária. Há 80, 100 anos atrás não havia este conceito de solidariedade e de humanismo que há hoje. Isto não quero parecer demasiado idílico, mas acho que esta é a mesma forma como isto se vai resolver, porque é muito difícil empreender uma coisa destas contra o seu próprio povo. Repare, num país como a China, isto talvez seja mais fácil até do que um país como a Rússia, porque a China está a progredir para algumas aberturas culturais, para alguma liberdade, não é? Mas está em processo de progressão. A Rússia já fez esse percurso. Agora está-se a fechar, mas está a fechar-se depois de se ter aberto, não é? Depois da perestroika, não é? Depois de Gorbachev, depois de Boris Yeltsin, não é? Ou seja, depois de lideranças que abriram a Rússia, não é? Tudo isto estas lideranças vêm na pendência do entendimento entre o bloco, entre Estados Unidos e União Soviética, que depois acabou por conduzir ao fim da União Soviética. O que eu acho é que os russos, talvez historicamente, não vivam bem com essa circunstância, ou seja, sintam que saíram derrotados desse entendimento. Que a perestroika não é um advento democrático, é uma subjugação.
E isto num país enorme, o maior país do mundo, não é? Num país que sempre foi imperialista, não é? E não foi imperialista só no tempo da União Soviética, também o foi no tempo dos czares, portanto, sempre o foi. Quer dizer, isto é que traz, é que conduz ao que estamos a viver hoje, não é? São sempre questões mal resolvidas com o nosso passado. Por isso, o contrabalanço, porque estas questões mal resolvidas estão nas pessoas, estão no povo. O contrabalanço é que essas mesmas pessoas, esse mesmo povo, faça sobrepor a tudo isso o sentimento humanista, os valores democráticos. Veja, numa cidade já tomada pelos russos, tem havido manifestações de ucranianos, gente de grande coragem, contra o domínio russo, já com a Rússia a dominar, não é? Portanto, isto é impensável, isto seria impensável, isto não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não aconteceu. Grande parte das invasões alemãs foram com alguma passividade da Áustria, da Dinamarca, da própria Polónia, não é? Popular, passividade popular, hoje não. As pessoas têm mais opinião, e isto é uma dificuldade imprevista, porque os livros de história só nos contam grandes conflitos bélicos a acabar em 1945, felizmente. Não é? E são essas diferenças de opinião que têm também mantido a opinião pública, quer ocidental, quer também da Rússia, fechados em realidades diferentes. Isso tem sido também uma arma que está a ser utilizada. Agora temos, por exemplo, as redes sociais que foram banidas, as que nós conhecemos, Instagram, Facebook, banidas na Rússia. Também a Europa fechou os canais de televisão, também deve ter uma opinião relativamente a isso, que lhe parece, em termos de comunicação, é uma arma importante num conflito desta natureza? Já tenho visto, agora nós vemos repetir várias vezes as mesmas frases. Uma das que tenho visto é que a verdade é uma das que sai mais padecidas em conflitos desta natureza. Nós nunca sabemos qual é a verdade. E eu acho que fizemos mal em ter fechado o acesso à comunicação a russo. Acho que fizemos mal mesmo. Nós aqui temos que dar o exemplo que somos melhores, se não somos iguais, não é? Só estamos a ver uma versão dos factos e nós precisamos de ver todas as versões dos factos, ainda que desconfiemos de ambas, mas precisamos de ver para poder melhor conhecer a realidade e melhor ter opinião sobre as coisas. Até imagino que eu não vejo nenhuma mesmo, mas imagino que havia uma versão dos factos do lado russo que mereceria a nossa compreensão. Nós temos o direito de a saber. Não é? Eu não vejo nenhuma, porque acho que isto é uma coisa que sem o mais pequeno sentido, não é? Mas tínhamos o direito de o saber. Portanto, acho que isto não é próprio de países democráticos, como nós somos, não é próprio de países que querem a liberdade em detrimento do obscurantismo. Não é próprio. Portanto, essa medida não é uma medida que mereça a minha simpatia. Em termos de política interna e também numa divisão clara de opinião, temos o PCP que votou contra a moção das Nações Unidas que, de certa forma, condenava, não de certa forma, mas condenava veementemente a posição da Rússia e esta invasão à Ucrânia. Consegue entender os pressupostos desta decisão do PCP? Os elementos do PCP? Aquilo é do PCP mesmo, portanto, aquilo é uma posição do Comitê Central e, portanto, depois todos os elementos do PCP... Mesmo internamente, todos os elementos do PCP em Portugal têm concordado com esta posição do partido, ou quase todos. Normalmente isso é próprio do PCP, ou seja, haver uma concordância, ou se há discordâncias, nós não as conseguimos sentir fora das discussões internas que tenham no próprio partido. Eu acho duas coisas, acho por um lado incompreensível, mas por outro lado compreensível. Estas duas coisas são contraditórias, completamente contraditórias. Acho incompreensível que um partido que se diz defensor da democracia, que um partido que se afirma no combate ao fascismo e na luta pelo 25 de Abril, esteja numa posição destas. É incompreensível e perde o PCP boa parte do capital de reconhecimento que conquistou na sociedade portuguesa nos anos de democracia que temos desde o 25 de Abril. Perde e perde brutalmente. Porquê que eu digo que é compreensível? Compreensível porque o PCP tem tido estas posturas. Elas passam despercebidas. E veja bem, às vezes há coisas... A Rússia não pode ser considerada um país comunista, atualmente. Claro, mas essa é uma questão também de fundo. A questão da Rússia é uma questão romântica. É um antinato? É um antinato. E é uma questão romântica para o PCP. No fundo, aquilo que Vladimir Putin está a fazer, quando falávamos no início da nossa conversa sobre algum acolhimento popular na Rússia que ele julgava poder ter, tinha que ver com esta circunstância, ou seja, com se perceber que a dimensão imperialista é uma dimensão desejada pelos russos e, portanto, por todos aqueles partidos que foram criados
pela União Soviética. O Partido Comunista Português é um partido de fortíssimas ligações à União Soviética. Portanto, se for entendido, agora independentemente de ser um regime semiditatorial de esquerda ou de direita, eu acho que Vladimir Putin é a maior demonstração da sageza da deliberação que foi tomada na União Europeia, no Parlamento Europeu, agora há, não sei se 6 meses ou pouco mais, que comparava o comunismo com o nazismo. E que aqui foi muito discutida, aqui sobretudo os partidos de esquerda a não quererem essa comparação, está aqui bem demonstrado, porque a mim pouco me interessa classificar Vladimir Putin como um homem de esquerda ou como um homem de direita. É um antidemocrata, é alguém que não pratica a democracia. Portanto, alguém que não pratica a democracia, alguém que não é a favor da liberdade. Isto é o que me interessa. Depois a mim pouco me interessa se tem pendor mais nacionalista ou mais coletivista, não é? Se é mais de esquerda ou mais de direita. Isso interessa-me pouco. Ora, o PCP entra nesta enormíssima incoerência de estar a defender aquilo que está a ser criado nas cinzas de um império soviético e de um regime comunista, que não tem nada a ver com o comunismo hoje, porque aquilo é um capitalismo de Estado, é aquilo que há hoje na Rússia, até com muita dependência das oligarquias e, portanto, de gente poderosíssima, que no fundo, aliás, a China faz coisa idêntica, pegaram no capitalismo, deixaram entrar o capitalismo nos seus países, mas para utilizar o capitalismo em prol dos objetivos do próprio Estado. Portanto, a China continua a ser governada pelo Partido Comunista, mas convive bem com o capitalismo e, digamos, as suas armas, em vez de ser as armas de outrora, são os seus oligarcas que vão conquistando posições nos países por aí fora, como aqui em Portugal, com a EDP. Como acontece com a Rússia, não é? Portanto, nos últimos anos tem seguido essa política. Porquê é que a primeira das sanções foi cortar os acessos a financiamentos aos recursos financeiros por parte desses oligarcas? Eles são o regimento de infantaria destes regimes. Portanto, digamos assim, isto até é pérfido, é pegar no regime que se combate, que é o regime capitalista, e utilizá-lo para poder fazer com que estes países, Rússia e China, porque têm métodos equivalentes, possam ganhar posições no mundo, não é? Portanto, como é que isto tem a aceitação do Partido Comunista? É estranho. Agora, sempre que se passa na Assembleia da República uma moção a condenar o Holodomor, o Partido Comunista vota contra. Moções sobre a Coreia do Norte, o Partido Comunista nunca acompanha. Isto não é nenhuma novidade, por isso é que eu digo que é incompreensível, mas compreensível, porque é pelo menos coerente com aquela que tem sido a sua postura em matérias equivalentes ao longo destes anos. Nestes apenas 2 anos que estive no Parlamento, que tenho estado no Parlamento, sempre que passam matérias desta natureza, Venezuela, o Partido Comunista vota sempre assim. Portanto, aqui leva-me a uma dimensão mais doméstica, mas que não posso deixar de o dizer, que é, toda a gente sabe isto, incluindo o Partido Socialista. Veja-se agora, tivemos eleições há muito pouco tempo. Imagine se ainda tínhamos um governo dependente do Partido Comunista. Como é que isto colocava Portugal, aos olhos da Europa, com um dos países que suporta o governo que esteve a governar nos últimos 6 anos? É um país que enfim, vamos dizer assim, tem uma manifestação compreensiva sobre a invasão da Ucrânia, para ser simpático. Compreensiva da invasão da Ucrânia. Portanto, como é que isto colocava a imagem internacional do nosso país? Isto dá bem para ver aquilo que se foi dizendo várias vezes sobre os entendimentos impossíveis que o Partido Socialista considerou possíveis porque foi do seu interesse serem possíveis. Por obra, enfim, por uma quase casualidade, porque no fundo quem derruba o governo é o Partido Comunista, porque o Bloco de Esquerda já tinha votado contra o pretérito orçamento, não este último manteve, mas já no anterior tinha votado. O Partido Comunista é que derruba este governo e ao mesmo tempo salva internacionalmente, porque no fundo se desliga de manter este governo, porque no orçamento anterior só o Partido Comunista, além do PS, votou a favor. Só que esse mesmo Partido Comunista já tinha essas votações todas que eu estou aqui a dizer, não as tem só agora. Relativamente ao futuro desta invasão, as sanções que têm sido duras para com a Rússia e este isolamento que aparentemente está a acontecer com a Rússia poderá ser a solução para esta invasão terminar? O que é que lhe parece que possa acontecer nos próximos dias? Claro é que a Rússia se preparou para estas sanções. E aquilo que não me parece claro, porque não sei, é em que medida é que a China pode ajudar a compensar o impacto económico das sanções. A que a Rússia se preparou é claro. De tal forma que a resposta de Vladimir Putin, se reparou, foi proibir exportações até o final do ano. Até final do ano.
Portanto, veja, nos países do centro da Europa já está a haver titubeâncias, hesitações, e nós aqui, vamos a ver, nós estamos mais tranquilos no que respeita à parte energética disso que estamos a falar, mas temos também que, se estamos num projeto coletivo, tentar perceber porque é que todos aqueles países, portanto, desde a Alemanha, a Áustria, todos, eu julgo que é a Áustria que no outro dia disse que tem um número até invejável de dependência energética de energias renováveis, 70%, mas os 30% remanescentes, dos 30% remanescentes, 80% é gás provindo da Rússia. Está aí uma dependência muito significativa. A Áustria, agora dizer não queremos mais gás da Rússia, tem implicações fortíssimas, industriais, nas vidas das pessoas e nas casas das pessoas, e depois na economia, e depois em tudo, ou seja, tudo isto tem que ser sopesado, não é? É por isso que às vezes quem ligamos a televisão e dá-nos um determinado ímpeto, e eu percebo, mas compete-me, também porque acredito nisso, não é? Fazer pedagogia neste sentido, porque é preciso pesar tudo isto, não é? Pesar todos estes prós e todos estes contras, e acho, sinceramente, que não podemos considerar pouco aquilo que tem sido feito, quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos. O nível de sanções é um nível de sanções nunca visto. A reação que está a ser tida não tem qualquer comparação com a reação que se teve a quando da invasão da Crimeia. E foi uma invasão na mesma. E também morreram pessoas. Foi menos televisionada, mas foi. Teve menos reação da Ucrânia, sim. Era um regime diferente. Teve menos reação, mas a verdade é que teve, digamos, em termos de violação do direito internacional, exatamente igual. Tirou-se uma parte do país, ainda para mais com interesses essencialmente económicos, com o acesso às rotas que entram pelo Mar Morto. Mas, enfim, isto é... vamos a ver, vamos manter o equilíbrio, não é? É isto que eu quero dizer, manter o equilíbrio. Nós temos a parte energética, que tem estas percentagens da Áustria, na Alemanha não são muito diferentes. E a Europa não existe sem a Alemanha. A Europa não existe sem a Alemanha. A Polónia precisa da Alemanha. Ou seja, e nós vamos fazer o quê sem a Polónia, sem a Alemanha, sem a Áustria? Não é? Com a Inglaterra agora fora do projeto europeu. Portanto, temos que ter esta ponderação. Isso, a dimensão do envolvimento da China e a dimensão nuclear, que eu acredito até ao fim que não existirá, que existe sempre, é uma espécie de um trunfo, até me custa usar a expressão, mas pronto, que as grandes potências militares têm para poder usar e que não usará. O que eu acho é que encostar a Rússia às cordas pode levar a cometer ou a tomar decisões irracionais. E acho que nenhum de nós quer isto. Nenhum de nós quer isto. Muito obrigado, André Coelho Lima. Foi a conversa sobre a realidade vivida atualmente na Europa, com esta invasão da Rússia à Ucrânia, que já leva praticamente 3 semanas. Estivemos à conversa com André Coelho Lima, deputado na Assembleia da República, vice-presidente do PSD e é também o vice-presidente da delegação portuguesa da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Obrigado por terem estado desse lado.